Boa noite, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar aqui para nós a aula de didática e aí vou encaminhar um link porque a internet está muito ruim e esses dias eu não consegui ministrar a aula com qualidade. Então, para que vocês não percam, eu vou estar gravando aqui essa aula, né? E vou encaminhar o link para vocês. Nós vamos falar sobre o trabalho pedagógico, né, e a organização do trabalho docente. Como que se dá isso? Nós estamos nos preparando para sermos professores e professoras. Então, dentro do nosso trabalho, da nossa função, enquanto ser professor e ser professora, nós precisamos nos organizar. E uma dessas questões dessa organização é o nosso planejamento. Tanto que a disciplina de didática é a disciplina mais importante, uma das mais importantes que nós temos no curso de pedagogia. Porque primeiro nós estudamos sobre as tendências pedagógicas e essas tendências nos mostraram que na construção da minha identidade enquanto pedagogo, eu preciso ter uma identidade, e essa identidade ela está pautada em uma filosofia ou em uma tendência pedagógica ou em uma concepção. Então, dando andamento nisso aí, que nós já estudamos todas as tendências pedagógicas, tradicional, tecnicista, escola nova ou escola novista, construtivista, sócio-interacionista, progressista. Então, essas concepções de educação vai dar para mim o andamento da minha postura em sala de aula. Se eu sou uma professora tradicional, eu tenho a forma de pensar com relação aos meus alunos, a minha metodologia é diferente. Agora, se eu já sou uma professora escolar novista, progressista, construtivista, eu já vou ter também uma nova forma de ver o aluno, sabendo que após a escola nova, todo aluno ele deve ser visto, né, ou a criança, como sendo processo de aprendizagem. E nós, enquanto professores, nós vamos sair da nossa zona de conforto, daquilo que foi construído nessa trajetória histórica de uma pedagogia tradicional, e agora o nosso foco, o centro do processo, passa a ser o nosso aluno, dentro do processo de aprendizagem. Então, tudo que nós fazemos é voltado para o processo e desenvolvimento do aluno. E no início, nós estudamos que dentro da didática, eu preciso me preocupar com o que ensinar, o como ensinar e o porquê ensinar. Então, essas três perguntas, elas são fundamentais na construção do nosso planejamento. E o planejamento, ele é a organização do andamento da função de ser professor, da minha ação em sala de aula, da minha didática em sala de aula. O professor que não tem planejamento, ele vai ter dificuldade para ministrar uma boa aula, porque ele vai vir daquilo que Vasconcelos fala no texto, que é a sua improvisação. E todo bom professor, ele não tem que improvisar, ele tem que planejar. E esse planejamento, ele é a base, ele é a sustentação teórica do professor. Mediante o meu planejamento, eu já estou estudando e planejando o que eu vou ensinar, o que os meus alunos precisam saber. Então, aqui o texto ele começa dizendo que é uma passagem de Paulo Freire, do qual vocês vão ler o livro agora, nesse mês de março, vocês vão fazer a leitura da Pedagogia da Autonomia, que é um livro referencial para a formação do pedagogo. E Paulo Freire, ele tem um livro e ele diz para nós o seguinte, que todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder às marcas e os valores dessa sociedade. Então, o meu planejamento ele não pode ser vazio. Eu não tenho que fazer um planejamento pensando em mim, professora, mas o meu planejamento tem que ser pensado no meu aluno, na minha sala de aula. Quem são os meus alunos? Aonde os meus alunos estão? Qual é a localidade da instituição? Mediante isso, ele fala, só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança. Então, tem alguns momentos que o planejamento ele vai ser estático. Como assim, professor? Tem coisas que não vão mudar no processo dessa organização do planejamento, como os itens do planejamento eles não vão mudar. Então, ou seja, para elaborar um bom planejamento, eu preciso ter objetivos, conteúdos, metodologia,
recurso didático para desenvolver a metodologia, a avaliação e as referências bibliográficas. Então, ou seja, a minha fundamentação teórica, ela está respaldada em uma referência. E em cima dessa referência, eu vou desenvolver todo o conteúdo da minha aula. E aí, Paulo Freire continua dizendo o seguinte: às vezes preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico instrumental. Isso aqui é muito importante quando ele fala, às vezes preservando determinadas formas de cultura. Quando eu vou fazer o meu planejamento, eu tenho que saber quem são os meus alunos, aonde os meus alunos estão, de onde eles vêm, porque se o meu planejamento ele for evasivo, ele não vai atingir o aluno. Então, eu preciso saber qual é a cultura do meu aluno. Mediante saber qual é a cultura do aluno, é que eu vou elaborar o meu planejamento, porque o planejamento ele tem que atender às necessidades do aluno para que haja uma aprendizagem. Então, dando continuidade aí, esse material está na unidade 3, que o título é o planejamento pedagógico, a organização do trabalho docente. Então, ou seja, o planejamento é aquilo que vai dar andamento na minha aula. Um bom professor tem um bom planejamento. Um mau professor, ele vai ter um mau planejamento, ou seja, ele nem parou para pensar e para planejar suas aulas. Nessa introdução aqui, a autora vai trazer para nós como grande referencial, né? Ela vai dizer que, trataremos do planejamento de ensino, aqui é entendido como ação pedagógica, vai materializar o que estudamos nas unidades anteriores, tornando coerente o fazer, o saber fazer, né? Ou seja, o saber e com o saber fazer. Então, o professor ele precisa saber, né? Ou seja, que é o conhecimento. Mediante o conhecimento, ele precisa também saber fazer. Então, não basta ter o conhecimento, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse conhecimento. Então, ele vai trazer aqui, o núcleo temático, docência. Então, ou seja, quem elabora o planejamento é o professor, aquele que está na sala de aula, aquele que desenvolve as ações pedagógicas. São campos imbricados na formação do educador, ou seja, o planejamento, a docência é aquilo que faz parte da ação de ser professor. E aí eu só sou professora quando eu estou no interior da escola, quando eu estou dentro da sala de aula, executando o meu planejamento, que no caso, quando eu estou em sala de aula, eu já estou executando o saber fazer. Antes de chegar em sala de aula, eu preciso elaborar ou desenvolver o meu saber. Então, quando eu tenho um conteúdo, eu preciso pensar quais são os objetivos, qual metodologia ou quais metodologias, quais são os recursos que eu vou utilizar, qual será a minha melhor forma de avaliação, sabendo que essa avaliação ela tem que ser uma avaliação o tempo todo diagnóstica, não uma avaliação como nós vimos lá na tendência tradicional, que era uma avaliação para punir o aluno. Então, nesse momento, nós precisamos pensar que essa avaliação é uma avaliação feita no tempo todo. É por isso que eu falo, precisamos da presença de vocês e da participação de vocês. Porque mediante essa participação, a presença de vocês, é que nós estamos avaliando todo o desenvolvimento, todo o conhecimento. Na unidade 2, no texto aqui, né, inicia justamente com o título: Organização do Trabalho Docente e os Fundamentos do Planejamento. E aí, quando a gente fala em planejamento, aqui vai ter a citação do Libani, da Kensky, do Vasconcelos, que eles também pensam nessa questão da organização, porque quando falam organização, nós temos grandes pensadores que vão contribuir com o nosso desenvolver de sala de aula. E aí, o Libani diz o seguinte: o planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. O que é isso? O que seria essa sistematização? Primeiro, sistematizar é o que eu estou pensando. Então, mediante aquilo que eu estou pensando, eu vou me organizar para desenvolver as minhas ações em sala de aula. Então, a sistematização é quando alguém fala assim: professora, eu vou trabalhar na minha aula, que vocês vão elaborar um plano de aula. Professora, eu vou trabalhar na minha aula literatura infantil, ok. Então, para eu desenvolver esse conteúdo da literatura infantil, eu preciso pensar
Ou seja, eu preciso primeiro organizar, né? Sistematizar. Quando eu estou sistematizando, é porque eu estou redigindo. Eu estou organizando os meus pensamentos e estou colocando ali qual é o melhor objetivo, qual é o melhor conteúdo. E o interessante, o objetivo, ele não é feito para o professor. O objetivo eu tenho que fazer pensando em atingir o aluno. E aí o Libânio continua, é um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social. Então, o meu planejamento ele tem que estar dentro do contexto social que o aluno vive. Mediante a isso, quando eu estiver sistematizando, eu vou estar trabalhando com o meu aluno todo o conhecimento científico, mas eu não posso desvalorizar o conhecimento informal, que nós lemos no último texto da prática educativa, aonde nós sabemos que para chegar nesse processo de sistematização aqui do conhecimento, dessa organização, eu preciso respeitar todos os conhecimentos que o aluno traz. Então, tudo aquilo que o aluno traz, que ele faz quando ele chega até a escola, eu preciso receber esse conhecimento desse aluno e ajudar o aluno a sistematizar o seu conhecimento num conhecimento científico, dentro do planejamento, dentro de uma organização. Então, eu estava falando da literatura, ok. Se é a literatura, eu preciso pensar qual é o livro que eu vou ler. Dentro desse livro, além da minha leitura, qual é o objetivo que eu quero com esse livro? Então, nós estamos na época da pandemia, né? Nessa pandemia agora, tem muitos livros aí que vão nos ajudar a ter o cuidado com a nossa saúde, com a higienização das mãos. Então, eu tenho que pensar qual é o objetivo que eu quero com esse livro literário. Ele vai servir para quê? Qual vai ser a atitude que meu aluno vai ter após essa minha aula de literatura? Lembrando que a literatura eu posso trabalhar dentro do português, da matemática, de ciência, de história, de geografia, de artes. Ou seja, a literatura, ela abre a porta, né? Ela é um universo de conhecimento onde aquilo que eu pensar e planejar eu posso desenvolver com todas ou articular ou interrelacionar com todas as disciplinas. A Kensky traz aqui que o ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. Isso aqui é interessante. Por quê? E Vasconcelos vai dizer no decorrer do texto que só o ser humano executa essa ação de planejar. A formiga carrega folha, mas ela não pensa por que ela está carregando a folha. A abelha constrói a colmeia, mas ela não pensa porque ela está construindo a colmeia. Então, essa ação de planejar, de se organizar, ela foi dada ao ser humano. Então, quando nós vamos desenvolver uma aula, que nós vamos viajar, a gente não viaja do nada. Tanto que eu gosto de falar para os alunos, gente, eu vou convidar vocês agora para poder fazer uma excursão para a cidade de Goiás. Ok. Só que quando eu falo vamos para a cidade de Goiás, muitos gostariam de ir. Mas como vocês não se organizaram, como não avisou nem pai, nem mãe, como não avisou nem a esposa, nem o esposo e nem os filhos, vocês não vão viajar. Ai, professora, eu gostaria muito de ir, mas eu não me organizei. Então, ou seja, até para viajar, tem que ter um planejamento. Se você quer fazer um almoço bem feito, uma comida bem planejada, você tem que saber se você tem todos os ingredientes. E no caso do planejamento também é assim. Por isso que nós precisamos de recursos. Quando eu coloco o recurso no meu planejamento, eu tenho que pensar. Na escola tem? Se na escola não tem, eu vou levar esse recurso? Então, por isso que fala que é uma ação sistematizada e organizada. Então, mediante essa organização, é o nosso papel, enquanto professor, pensar dentro dos conteúdos, os objetivos, as metodologias, ou a metodologia, que pode ter várias metodologias em um único planejamento, a avaliação e aí a minha referência, né? Isso aqui é fundamental. E aí ela continua dizendo, está presente em todos os momentos da vida humana. A todo momento as pessoas são obrigadas a planejar, a tomar decisões que em alguns momentos são definidas a partir de improvisações. Os profissionais que não têm o hábito de planejar, eles vão se perder no decorrer do semestre ou no decorrer do ano. E o que vai acontecer? Ele vai ser visto pelos pais, pela comunidade, pelo coordenador, que ele é um mau profissional. Por quê? Porque um dos nossos grandes ofícios de ser professor é o nosso planejamento.
Então, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar para saber o que eu vou trabalhar no decorrer da semana. Eu não posso chegar aqui hoje e falar, gente, onde eu parei? O que nós vimos na última aula? Eu posso até perguntar o que nós vimos na última aula. Mas eu, enquanto professor, eu preciso saber o que foi dado na última aula para me dar sequência na próxima aula. Então, isso é papel do professor. E principalmente nós, enquanto pedagogas e pedagogos, nós temos sempre que retomar a aula anterior e iniciar a próxima aula. Então, eu tenho que saber qual é a página que eu parei, eu tenho que saber qual foi o conteúdo ministrado, então eu tenho que fazer uma retomada com os alunos. Essa retomada ela é importante, mas tem professor que chega na sala de aula e fala assim, o que nós vimos mesmo? Né? Então, ou seja, a gente vai saber que é um professor que ele não tem um planejamento. E o professor que tem um bom planejamento, ele tem uma sequência de conteúdo. Aquele que não tem planejamento, que não tem sistematização, que não tem organização, ele não vai dar sequência ao seu conteúdo. Um dia ele trabalha adição, depois ele vai lá na subtração, depois ele volta na adição de novo, ele trabalha fração, ele vai trabalhar tudo solto, ele não vai trabalhar numa sequência lógica. E para que haja aprendizado, tanto de crianças quanto do adulto, no caso de vocês, tem que ter uma sequência. Quando nós temos a sequência didática, nós vamos atingir os objetivos. Dando continuidade àqueles que fala que em alguns momentos são definidas a partir das improvisações e em outros são decididas a partir de ações previamente organizadas. Então, o bom professor, a qualidade do bom professor é a organização que ele precisa ter. Lógico que nessa época de pandemia, muitas... não é que improvisações acontecem, só que a gente depende, né, de outros recursos, né? No caso de uma boa internet, de uma boa rede, de um bom programa, isso aí não é improvisação, tá? Isso aí são outros recursos que não dependem da questão humana, da questão do planejar. Nesse texto aqui, ela vai dizer para nós, né, que dentro do planejamento, uma questão importante é o diálogo, ou seja, como construir meu planejamento. E nós temos que lembrar que nessa construção do planejamento, tudo aquilo que eu vou executar no meu planejamento já foi pensado na proposta pedagógica, que é o chamado projeto político pedagógico. Toda instituição, ela tem o seu projeto político pedagógico, que é chamado PPP, com essa abreviatura, né? E aí, o projeto político pedagógico, ele é o maior documento que a instituição tem. Dentro do projeto pedagógico, eu vou ter todos os conteúdos do currículo para desenvolver a minha ação enquanto professora. Tudo que eu vou trabalhar na escola não é eu que estou inventando, ele já foi pensado. Nós temos uma organização com relação ao planejamento, que é o que eu vou falar agora na frente aqui, antes de começar os conceitos, que eu tenho que pensar nesse planejamento como um todo, que antes de eu exercer a minha função de sala de aula, esse planejamento, esses conteúdos, eles já foram pensados, organizados no MEC. O MEC encaminha para as instituições que no caso são secretarias municipais e estaduais de educação, se organizam da forma que vão trabalhar e encaminham para as escolas. Juntamente a isso, vai ser o coordenador pedagógico, vai direcionar todo esse conteúdo, todo aquilo que foi planejado para os seus professores. Uma outra questão fundamental dessa organização do projeto político pedagógico que nós trabalhamos o tempo todo é o currículo. Para nós agora, enquanto pedagogos e pedagogas, nós estamos trabalhando nosso currículo em cima da BNCC. A BNCC ela não é o currículo, mas é aquilo que complementa o currículo. E aí, o ano passado, houve todo um estudo em cima da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí, a partir dessa organização da BNCC, foi organizado a DCGO, que são as Diretrizes Curriculares para Goiás. Então, o que as crianças estão aprendendo aqui em Goiânia, eles vão aprender lá em Tubiá, eles vão aprender em Cabo do Rio Verde, aí vai. Todos os lugares nós vamos trabalhar com os mesmos conteúdos. Lógico que aí o que nós vamos nos atentar para o conteúdo é mediante a cultura, né? Qual é a cultura do local aonde eu estou? O que nós vamos privilegiar, o que nós vamos valorizar? Só que dentro desse currículo, o que é importante é que eu não posso retirar nenhum conteúdo. Pelo contrário, eu posso acrescentar. Então, vamos supor, essa pandemia, o Covid-19 não está no nosso currículo. E agora nós precisamos acrescentar no nosso currículo o Covid-19. Como a dengue também não estava no currículo e nós precisamos acrescentar. Então, ou seja, o que ocorre na sociedade
ele é acrescentado no currículo. Por quê? Porque a partir das ações da instituição, com o conhecimento formal, que nós precisamos desenvolver atitudes dos nossos alunos, para que os alunos possam pensar e aí, a partir desse conteúdo, ter uma mudança de conhecimento e também ter uma mudança nas ações. E aí, por isso que agora, para o comércio funcionar, nós temos que andar todos de máscara. Aquele que não andar de máscara não vai poder andar no comércio. Ou seja, isso é um dos recursos que nós estamos utilizando para poder movimentar dentro da sociedade nesse momento. Sem contar que tem o álcool, sem contar que tem que chegar em casa, tem que se lavar, se higienizar. E aí nós vamos encontrando alguns recursos para dar andamento dentro daquilo que nós precisamos nesse momento. O texto agora ele vai estar conceituando e trazendo os tipos de planejamento, definindo o que é planejamento. Só que antes de entrar nesses conceitos, é muito importante, eu mandei, tá lá no nosso Google Class, um slide da onde nós vamos dar seguimento agora para vocês poderem entender. Que aí eu coloquei lá a didática, né? Como trabalhar essa didática. E aí nós vamos trabalhar com os tipos de planejamento. Só que aí nós temos que entender, primeiramente, que nós temos dois modelos, né, de planejamento. Primeiro, nós temos o planejamento educacional, que é o planejamento maior. Esse planejamento educacional, ele foi pensado, organizado e estruturado pelo MEC. Tá, então isso é o nosso planejamento educacional. Dentro do planejamento educacional, nós temos o planejamento de currículo. O que seria isso, professora? É os conteúdos que nós vamos trabalhar em sala de aula. Então, se eu estou no quinto ano, eu tenho os conteúdos necessários do quinto ano e esse planejamento do currículo, ele vai constar lá no PPP. Tudo que eu vou trabalhar no quinto ano, nas disciplinas que nós, enquanto professores, vamos ministrar, que é o português, a matemática, a história, a geografia, as ciências e a arte. Todas essas disciplinas, elas constam dentro do PPP, estão lá no planejamento do currículo e mediante a isso, eu vou pensar o que trabalhar no decorrer do ano, e aí nesse decorrer do ano seria o quê, professor? Dentro da escola, dentro da organização da escola, o professor tem quatro bimestres, então, ou seja, o que eu vou trabalhar no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre? Em português, matemática, ciências, história, geografia e arte. Então, nós temos 6 disciplinas e temos que fazer o nosso planejamento semanal ou quinzenal em cima dessas 6 disciplinas, pensando nos conteúdos que eu vou desenvolver no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Então, nós temos 4 bimestres, tá bom? O planejamento educacional, então, e ele está aí também no nosso material, eu coloquei que ele é um processo sistematizado mediante o qual se pode conferir com maior eficiência as atividades educacionais para, em prazo determinados, alcançar as metas estabelecidas dentro de um país. Então, com aquilo que eu falei, o planejamento educacional, ele é maior. Então, ou seja, quais são as metas maiores que nós temos dentro do país? Depois, quais são as metas que nós temos enquanto Secretaria Municipal de Educação e enquanto Secretaria Estadual de Educação. Só que aí, quando fala que esse planejamento educacional, ele é pensado na organização do país, por quê? Porque nós dependemos do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, dos órgãos estaduais, distritais e federais. Então, ou seja, agora para a gente poder ficar em casa e estar ministrando a aula online, houve-se um consenso, né? E aí, nós estamos respaldados lá na 9394 de 1996, que fala que em caso de epidemia, os alunos devem ficar em restrição em suas casas. Então, é o que nós estamos vivendo agora. E aí, ou seja, o Ministério da Educação fez os seus decretos, né? O Conselho Nacional de Educação concordou, mediante essa pandemia, entrar num acordo, e aí isso foi encaminhado para os órgãos estaduais, distritais e municipais. Então, é por isso que nós estamos agora, nesse momento, na nossa casa, né, sem poder sair para andar como nós tínhamos o livre acesso, né? Então, o planejamento educacional é o maior, é o que nós temos a nível, eu posso dizer a nível nacional, né? Porque aí tem o MEC, depois do MEC nós temos o Conselho Nacional de Educação e depois nós vamos ter os órgãos estaduais, distritais e municipais. Então, ou seja, tudo isso que eu falei agora, nós estamos só iniciando a discussão que vem sobre planejamento, ok?